E, querido, voltamos aqui. E aqui nós vamos estudar a relação entre ângulos alternos internos e alternos externos. Os alternos. Primeiro, nós tínhamos combinado que aqui eu tinha uma região interna, uma vez que a reta não tem fim, assim, ó. Então aqui eu tenho uma região interna e aqui eu tenho uma região externa. Eu vou até escrever aqui, ó, interno e externo, ó, tá fora, né, assim? Pronto. Então eu vou fazer o seguinte, se é alterno é porque está em lado oposto, lado diferente, lado distinto. Se é externo, eu tenho os ângulos 1, 2, 7 e 8. Se é interno, eu tenho os ângulos 3, 4, 5 e 6, tá? Vou olhar agora os que estão ditos alternos externos. Olho para a reta R, depois olho para a reta S. Olhei para a reta R, tá, queridos? Quando eu olho para a reta R, eu tenho esse ângulo 1, tá vendo aí? Agora eu vou olhar para a reta S. Quando eu olho para a reta S, eu tenho um ângulo 7. Por que eu estou apontando para o 7? Veja que 1 e 7 estão em lados distintos, estão alternando o lado. 1 e 8 estão do mesmo lado. Então eu tenho 1 e 7. 1 e 7 são ditos o quê? Alternos externos. Vou até escrever aqui, ó. 1 e 7, tá? Ó. Ah, eu vou olhar também quem? Posso olhar o 2. 2 e quem? 2 e 8. 2 e 8 também são alternos. Alternos o quê? Externos. 2 e 8. É assim, ó. Pronto. Queridos, observem também. Esse ângulo 1 aqui é oposto pelo vértice A3. Então ele tem a mesma medida que 3. Esse ângulo 3, nós já estudamos, ele é correspondente a 7. Então ele tem a mesma medida que 7. Isso quer dizer que o 1 tem a mesma medida que o 3 tem a mesma medida que o 7, o 1 tem a mesma medida que o 7. Ah, beleza. Então, 1, ó, é congruente a quem? Ao ângulo 7, tá? Ó. O ângulo 1 é congruente ao ângulo 7, tá certo? Vou botar um pontinho aqui. Aí eu vou olhar o próximo agora, ó, o ângulo 2. O ângulo 2 é alterno externo a 8. Mas o 2 não tem a mesma medida que o 8, que é oposto pelo vértice? E o 4 não é correspondente ao 8, tem a mesma medida? Isso quer dizer que o 2 tem a mesma medida que o 8. Vou colocar então, ó, 2 tem a mesma medida que quem? Que o 8, que o ângulo 8, tá? Observe o próximo, meus queridos, ó. Agora eu vou olhar internamente. Vou apagar o externo, eu já sei onde está o interno está aqui. Interno eu tenho os ângulos 3, 4, 6 e 5, tá certo? Alterno interno. Eu olho para a reta R, eu olho o ângulo 3. Agora eu olho para a reta S. O 6 está do mesmo lado. É internamente, beleza. Só que está do mesmo lado. Eu quero lado alternado. Então o 3 tem a mesma medida que o 6. O 3 é alterno interno, a 5. Então eu tenho 3 e quem? 3 e 5, né? Assim, ó. Pronto. Aí eu continuo a observar, ó. Tem esse ângulo 4. Esse ângulo 4 aqui está do mesmo lado que o 5, então não é alterno. O ângulo 4 é alterno a 6. Então eu vou ter 4 e quem? 4 e 6, tá certo? Pronto, esses ângulos aí são chamados de ângulos alternos internos. Aí veja bem, queridos, ó. Esse ângulo 3 tem a mesma medida que o ângulo 1. E esse ângulo 1 é correspondente ao ângulo 5. Também tem a mesma medida. Isso quer dizer que 3 tem a mesma medida que o 5. Ah, beleza. Então o 3, ó, tem a mesma medida que o 5. O 3 tem a mesma medida que o 5. Aí eu vou olhar o 4, ó. O 4 é oposto pelo vértice A2, tem a mesma medida que o 2. O 2 é correspondente a 6, então tem a mesma medida que o ângulo 6. Isso quer dizer que o 4 tem a mesma medida que 6. Assim, ó, o 4 tem a mesma medida que o 6, tá? Se possuem a mesma medida, porque eles são ditos congruentes. Moral da história: alternos internos, alternos externos são congruentes. Os ângulos foram ditos alternos, eles são congruentes. Tá certo, queridos? Copia aí bonitinho. Eu vou dar uma pausa aqui, vou apagar e fazer uma atividade com vocês, tá certo? Pronto, queridos, olha só. Nesse exemplo aí, você tem duas retas E e K. Essas retas E e K são paralelas, cortadas pela transversal A, tá vendo aí? Beleza.
Aí veja o seguinte, eu vou ter esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, se você observar, está numa região. E essa região aqui é a região externa, tá vendo aqui, ó? Externa. Interna é aqui dentro, ó, né? Entre as retas paralelas. Esse ângulo aqui também está numa região. Que região é essa? Uma região externa também, tá vendo? Externa. Se eu olho agora para esse ângulo verdinho, 2x mais 50, e esse ângulo verdinho, 3x, observe que eles não estão do mesmo lado, não é assim? Se eles não estão do mesmo lado, esses ângulos são ditos alternos. Se eles são alternos, observe que eles são alternos o quê? Externos. Vou até escrever aqui, alternos externos, assim? Se eles são alternos externos, é porque eles são congruentes, ou seja, eles possuem a mesma medida. Assim, ó, esse ângulo 3x tem a mesma medida que 2x mais 50, né? Assim, ó. Dessa forma, simplesmente, ó, 3x menos 2x vai ser igual a 50. O x, por sua vez, será 50 graus. Tá, queridos? Verifique, ó. Esses ângulos são externos, eles estão em lados opostos, eles são alternos. Então, eles são chamados de alternos externos. Se são alternos externos, eles são congruentes, tá? Copia aí, já já vocês vão fazer aquela atividade para ganhar bolinho,